Sua alimentação continua praticamente a mesma, mas a gordura começou a se acumular na região abdominal? Você diminuiu o pão, cortou os doces e tentou comer menos, mas parece que seu corpo já não responde como antes? Essa é uma dificuldade relatada por muitas mulheres durante a menopausa. E não se trata simplesmente de falta de disciplina. A redução dos níveis de estrogênio pode modificar a distribuição da gordura corporal. Antes da menopausa, ela tende a se acumular mais nos quadris e nas coxas. Depois dessa transição, pode se concentrar com maior facilidade no abdômen. A idade também pode trazer perda de massa muscular, alterações no sono e redução do gasto energético. Mas existe um alimento que pode contribuir para uma estratégia de controle do peso e preservação dos músculos. Estamos falando da soja. Entretanto, é importante esclarecer, a soja não derrete gordura e não substitui uma alimentação equilibrada. Seu benefício está na combinação de proteínas, fibras e compostos naturais chamados isoflavonas. Por que a gordura abdominal aumenta na menopausa? A menopausa é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruação, quando não existe outra causa para essa ausência. Durante essa fase, os ovários diminuem a produção de estrogênio e progesterona. Essa mudança hormonal pode influenciar o local onde o organismo armazena gordura. Ao mesmo tempo, a mulher pode perder massa muscular gradualmente. Como os músculos participam do gasto energético e do controle da glicose, sua redução pode dificultar a manutenção do peso. Sofocos e suores noturnos também podem prejudicar o sono. No dia seguinte, o cansaço aumenta e fica mais difícil controlar a fome, preparar refeições saudáveis e praticar exercícios. Portanto, a barriga da menopausa não possui apenas uma causa. Ela é resultado da combinação de hormônios, idade, sono, alimentação, atividade física e características individuais. O que a soja tem de especial? A soja é uma leguminosa, assim como o feijão, a lentilha e o grão-de-bico. Ela fornece proteína vegetal e pode ajudar na preservação da massa muscular, principalmente quando substitui carnes processadas e alimentos pobres em nutrientes. A soja também contém isoflavonas. Esses compostos vegetais possuem uma estrutura semelhante à do estrogênio, mas sua ação no organismo é muito mais fraca e complexa. Isso não significa que a soja funcione como uma reposição hormonal natural. Os resultados das pesquisas sobre isoflavonas, sintomas da menopausa e composição corporal ainda são variados. Alguns estudos encontraram benefícios modestos sobre sintomas como ondas de calor, colesterol, saúde óssea e acúmulo de gordura abdominal. Outros não observaram resultados significativos. A conclusão mais segura é que a soja pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas não deve ser apresentada como tratamento milagroso. Quais são as melhores formas de consumir soja? Entre as opções estão tofu, tempeh, edamame, bebida de soja sem açúcar e a proteína texturizada conhecida como carne de soja. O tofu pode ser grelhado, refogado com legumes ou utilizado em sopas e saladas. O edamame é o grão verde da soja e pode ser consumido cozido como acompanhamento. A proteína texturizada pode substituir parte da carne moída em receitas com molho, legumes e temperos naturais. Já a bebida de soja pode ser utilizada no café da manhã. Dê preferência às versões sem açúcar, quando possível, enriquecidas com cálcio e vitamina D. O óleo de soja, entretanto, não oferece os mesmos benefícios da soja integral. Ele contém gordura, mas praticamente não fornece proteína, fibras ou isoflavonas na mesma proporção. Molhos industrializados à base de soja também podem apresentar grande quantidade de sódio. Portanto, não devem ser confundidos com o grão, o tofu ou o tempeh. Como incluir a soja sem exagerar? Não é necessário consumir soja em todas as refeições. Você pode começar substituindo uma fonte de proteína algumas vezes durante a semana. No café da manhã, experimente uma bebida de soja sem açúcar acompanhada de aveia e uma fruta. No almoço, prepare tofu grelhado com arroz integral, feijão e salada. No jantar, use proteína texturizada de soja com legumes, tomate e temperos naturais. Outra possibilidade é misturar metade da carne moída com metade de proteína de soja hidratada. Isso aumenta a variedade da alimentação sem exigir uma mudança radical. Se você não está acostumada a consumir leguminosas, comece com uma pequena quantidade. O aumento repentino pode causar gases e desconforto intestinal. Soja realmente elimina a gordura abdominal? Sozinha, não. Nenhum alimento consegue escolher de qual região o corpo retirará gordura. Também não é possível eliminar apenas a barriga por meio de uma receita ou exercício localizado.
A redução da gordura abdominal acontece quando a alimentação, ao longo do tempo, favorece um consumo de energia compatível com as necessidades do organismo. A soja pode ajudar porque fornece proteína, promove saciedade e pode substituir alimentos mais calóricos ou altamente processados. Porém, acrescentar grandes quantidades de soja sem modificar o restante da alimentação não produzirá necessariamente perda de peso. O resultado depende do conjunto. A combinação que realmente funciona. O primeiro elemento é a proteína. Além da soja, inclua fontes variadas, como feijão, lentilha, ovos, peixes, frango, leite e iogurte natural, conforme suas preferências e condições de saúde. O segundo é a fibra. Verduras, legumes, frutas inteiras, aveia e cereais integrais ajudam na saciedade e no funcionamento intestinal. O terceiro é o exercício de força. Depois da menopausa, apenas caminhar pode não ser suficiente para preservar toda a massa muscular. Exercícios com pesos, faixas elásticas ou com o próprio corpo ajudam a estimular os músculos. Sentar-se e levantar-se de uma cadeira firme é um exemplo simples. Comece com poucas repetições e aumente gradualmente. O quarto elemento é o sono. Se os sofocos ou suares noturnos estão prejudicando seu descanso, converse com um profissional. Existem tratamentos hormonais e não hormonais, mas a escolha deve ser individualizada. O quinto é reduzir bebidas açucaradas, álcool, doces frequentes e alimentos ultraprocessados. Eles podem fornecer muitas calorias sem promover saciedade. A soja causa câncer de mama? Essa preocupação é comum por causa das isoflavonas. As isoflavonas não são idênticas ao estrogênio produzido pelo corpo. As evidências atuais indicam que alimentos tradicionais de soja geralmente podem fazer parte de uma alimentação saudável, inclusive para muitas mulheres com histórico ou risco de câncer de mama. Entretanto, alimentos de soja e suplementos concentrados de isoflavonas não são a mesma coisa. A segurança dos suplementos em doses elevadas é menos clara. Mulheres que já tiveram câncer de mama, útero ou ovário, ou que utilizam tratamentos hormonais, devem conversar com sua equipe médica antes de tomar cápsulas ou extratos. Não interrompa tratamentos e não troque medicamentos por produtos de soja. Pessoas com alergia à soja, doença renal ou que utilizam medicamentos para tireoide também precisam de orientação individualizada. Um plano simples para começar. Durante os próximos 7 dias, escolha 2 ou 3 refeições para substituir uma proteína processada por uma opção de soja pouco processada. Mantenha metade do prato com legumes e verduras, inclua uma fonte de proteína e controle as porções dos demais alimentos. Faça caminhadas conforme sua capacidade e inclua exercícios de força pelo menos 2 vezes durante a semana, com orientação quando necessário. Observe sua cintura, sua força, sua disposição e a qualidade do sono. Não avalie seu progresso apenas pelo número da balança. Conclusão. A soja pode ser uma aliada durante a menopausa por oferecer proteína vegetal, fibras e isoflavonas. Mas ela não funciona como um queimador de gordura nem como uma reposição hormonal. Para reduzir a gordura abdominal, é necessário combinar alimentação equilibrada, exercícios de força, atividade aeróbica, sono de qualidade e acompanhamento de problemas metabólicos. Seu corpo mudou, mas isso não significa que você perdeu o controle sobre sua saúde. Significa apenas que a estratégia também precisa mudar. Comece com uma substituição simples e mantenha consistência. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe com outra mulher que esteja passando pela menopausa. E conte nos comentários, você já consome tofu, bebida de soja ou proteína texturizada?